Foram dezenas de perseguições dos imperadores romanos contra os cristãos, ao ponto de fazerem um monumento ali na Espanha, um monumento aos imperadores que mataram os cristãos, e no monumento dizia assim: ao fulano de tal, ao fulano de tal, uma homenagem por terem destruído o nome de cristão da face da terra. Será que destruíram o nome de cristão da face da terra? Sim ou não? Não, porque eles morreram, se foram. Vocês nem sabem o nome desses imperadores que mataram os cristãos, mas os cristãos estão vivos. Os cristãos hoje no mundo formam a maior religião do mundo. O cristianismo é maior do que o budismo, o cristianismo é maior do que o islamismo. O Deus do cristianismo é o Criador dos céus e da terra, é a religião que domina o mundo. Então, queridos, não adianta querer destruir o cristianismo. Voltaire, um incrédulo, um ateu francês, que dizia que ele destruiria o cristianismo e que a Bíblia se tornaria um livro esquecido, abandonado, que ninguém mais leria. Voltaire, ele morreu. E a casa onde ele morava se tornou um centro de Bíblias, um depósito de Bíblias, a casa do ateu Voltaire. Ou seja, queridos, a Bíblia permanece viva como sempre, porque é a palavra de Deus. O cristianismo deixou de ser perseguido e se tornou a religião do imperador de Roma. Quando o cristianismo se tornou a religião do imperador de Roma, todo mundo começou a se tornar cristão. Que tal? O que você acha? Se o imperador de Roma, ele se proclamou cristão, então todos os pagãos começaram a bajular o imperador, e para agradar o imperador, eles também vieram para o cristianismo. Mas eles estavam convertidos? O que vocês acham? Os pagãos que agora estavam vindo do paganismo, deixando suas catedrais pagãs, adorando ídolos e imagens, e vindo para o cristianismo, vocês acham que eles estavam convertidos ou somente vieram por interesses, só para agradar o imperador de Roma? Queridos, as pessoas não se convertem assim, do nada, para agradar o presidente. Imagine se o presidente do país se torna membro de uma igreja, aí todo mundo vai se tornar membro da igreja. Não é assim que acontece. Você abraça Jesus como Salvador por amor a Jesus Cristo, mas não por interesses. Mas a igreja cristã no período de Pérgamo se tornou uma igreja interesseira. Interesseira. O bispo de Roma começou a cobiçar as riquezas do imperador de Roma, e o imperador de Roma começou a dar presentes para o bispo de Roma. Quanto mais presente o imperador dava para o bispo de Roma, maior poder o imperador de Roma tinha sobre a igreja. Em breve, o bispo de Roma deixou de dirigir a igreja, e agora quem tinha maior autoridade na igreja era o imperador. Chegou no ponto do imperador convocar os concílios da igreja, e esse imperador chamava-se Constantino o Grande. A mãe de Constantino era Helena, a rainha Helena, e ela então também se tornou cristã, e agora ela começou a construir igrejas. Até o ano 313 não existiam igrejas cristãs. Todos os cristãos se reuniam aonde? Nas cavernas, nas montanhas, nas catacumbas, nos túneis subterrâneos, escondidos, porque eram perseguidos. Mas agora o imperador disse: agora eu sou cristão, ninguém mais persegue os cristãos. Agora os cristãos passaram a adorar a Deus nas catedrais, cheias de imagens, cheias de ídolos. Só que o imperador Constantino colocou o nome cristão nas imagens, tirou a cabeça, trocou o nome. Nós já estivemos ali em Roma, visitando a Basílica de São Pedro.
Ali cabem umas 40, 50 mil pessoas nesta Basílica de São Pedro. Quem entra na Basílica de São Pedro, do lado direito, tem uma estátua de granito preto, é a estátua de Pedro. Mas aquela estátua de Pedro foi tirada de um templo pagão, porque era a estátua de Júpiter. Tiraram a cabeça do Júpiter, colocaram a cabeça do Pedro e passou a ser adorada como Pedro. E todos que entram ali, vão ali e beijam os pés da estátua. Você percebe que os pés da estátua de Pedro estão gastos, de tantas pessoas passarem a mão e beijarem ali. Adoração de ídolos, adoração de imagens. Quando começou isso? No período de Pérgamo. Queridos, no período de Pérgamo, a igreja começou, o cristianismo começou a construir igrejas. A rainha Helena se tornou a primeira construtora de igrejas. Ela era mãe do imperador, tinha dinheiro, então ela comprava os lugares por onde Jesus andou, na Terra Santa, na Palestina, comprava esses lugares e construía igrejas. A primeira construtora de igrejas foi a mãe do imperador Constantino. Agora, queridos, na perseguição, e o período de perseguição foi Esmirna, o anterior, certo? 100 a 313. A igreja foi perseguida e esmagada, mas era fiel. Era fiel. No período da perseguição só é cristão quem é fiel, porque pode custar a vida da pessoa. Agora a perseguição acabou, todo mundo se dizia cristão. O cristianismo se tornou a religião do Estado. A religião do Estado, a religião do imperador. E então veio a apostasia da igreja. Sabem o que é apostasia? Apostasia é quando as pessoas se afastam de Deus. As pessoas passam a seguir tradições. Qual a diferença de seguir tradição e seguir a Bíblia? Qual a diferença? Seguir a Bíblia é o que Deus quer. É o que está escrito. Seguir a tradição é fechar a Bíblia, fecha a Bíblia, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia e segue as tradições, costumes, mas que não são ensinamentos da palavra de Deus. Então não se assuste, porque o período de Pérgamo é um período muito feio do cristianismo, porque é um período em que o cristianismo se casou com o paganismo. O cristianismo casou-se com o paganismo. E desse casamento surgiu um filho. O filho que surgiu desse casamento do cristianismo com o paganismo chama-se o bispo de Roma. O bispo de Roma se tornou forte, poderoso, porque recebeu o poder do imperador. Recebeu terras do imperador. Recebeu muitas doações. Quando você vai à cidade de Roma e você visita o Vaticano, lembre-se que o Vaticano foi um presente que foi doado pelo Império Romano ao bispo de Roma. Preciso repetir isto? Preciso repetir? Aquele pedaço de terra que existe lá, chamado Vaticano, dentro da cidade de Roma, foi um presente feito pelo Império Romano ao bispo de Roma. Por que o presente? Porque ele deixou o imperador ter domínio sobre a igreja. Ele comprou os líderes da igreja. Por isso esse período de Pérgamo se tornou um período triste do cristianismo. Vamos ver como é que Deus descreve aqui. Vamos ler a carta que Jesus escreveu à cidade de Pérgamo, à igreja de Pérgamo, capítulo 2, verso 12. Leiam comigo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é esse que tem a espada afiada de 2 gumes? Quem é ele? É Jesus. E qual é a espada afiada de 2 gumes que Jesus tem, que sai da boca dele? A palavra
de Deus. A palavra de Deus é uma espada afiada de dois gumes. É Jesus quem está falando. Verso 13: conheço o lugar em que habitas. Viu aí? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. No período de Pérgamo, quem colocou o trono dentro da igreja cristã? Isso aqui é pesado, né? Isso aqui é pesado. No período de Pérgamo, quem colocou o seu trono dentro da igreja cristã? Satanás. Estão vendo aí? Vamos ler de novo? Conheço o lugar em que habitas, onde está o quê? O trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Antipas foi um dos mártires que morreram nesse período, mas permaneceu fiel. Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Continue a leitura, capítulo 2 e o verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. No período de Pérgamo, existiam falsos profetas que eram como Balaão. Vocês conhecem a história de Balaão? Balaão era um profeta de Deus, mas que apostatou, que abandonou Deus, por interesse no dinheiro, no ouro, nas pedras preciosas. Balaque, aqui está o nome de Balaque, ó. Balaque foi o rei que comprou Balaão. Balaão se vendeu por amor ao dinheiro. Balaque disse para Balaão: você vem aqui e amaldiçoe o povo de Israel. E Balaão, querendo ganhar o dinheiro, foi lá para amaldiçoar o povo de Israel. Mas quando ele abria sua boca, saíam palavras de bênçãos. E Balaque disse para Balaão: eu pedi para você amaldiçoar o povo e você está abençoando. E Balaão disse: eu não consigo amaldiçoar. Quando eu abro a minha boca, só saem palavras de bênçãos. E Balaão percebeu que ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, mas ele queria o quê? Ganhar o dinheiro, queria ganhar os presentes de Balaque. Então ele chamou Balaque do lado e disse: olha, eu não consigo pronunciar palavras de maldição, mas eu vou dar um conselho para você. Faça uma festa. Faça aí uma festa aí com dança, com músicas, com bebedeira, com mulheres bonitas, e convide os rapazes de Israel, convide as moças para virem festejar com vocês. Sejam amigos, e eles, como amigos, eles vão vir, eles vão beber. Quando a pessoa bebe, ele já perde a noção, não é? Eles vão beber, eles vão começar a dançar, a festejar. Os rapazes de Israel vão se enamorar das moças que não eram de Israel, e vão se deitar com elas, e vão se prostituir, vão adulterar, vão praticar imoralidades. E aí Deus vai se desagradar do povo de Israel e vai retirar a bênção. Veja o conselho que o Balaão deu para o Balaque. Ensinou Balaque a fazer o povo de Israel a se prostituir. Por isso está falando aí, ó, o capítulo 2, o verso 14. Tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Pois bem, queridos, no tempo de Pérgamo, o líder da igreja cristã, para ganhar o dinheiro do imperador romano, Constantino, o líder da igreja começou a se prostituir. Ele se vendeu, e ele deixou que entrasse para dentro da igreja cristã os ídolos e as imagens.
Hoje as pessoas adoram ídolos, imagens. Tem um santo para cada dia do ano. Tem santo para todos os tipos de gosto. Tem o santo do caminhoneiro, tem o santo casamenteiro, tem o santo das dívidas, tem o santo dos... Enfim, a pessoa escolhe o santo que quer e se torna devoto deste santo e faz orações pelo santo e faz promessas para o santo. Ou seja, quando é que surgiu isso? No tempo de Pérgamo. No tempo de Pérgamo. Porque até o período de Pérgamo a igreja era fiel. Qual era o dia que vocês acham que o povo de Deus guardava no período de Éfeso? Éfeso foi de 31 a 100. Lembre-se que nós estamos em 2025. O período de Éfeso foi do ano 31 a 100. Será que dia eles guardavam da semana? Sábado. Porque assim está na lei de Deus, os 10 mandamentos. E no período de Esmirna, que foi do ano 100 ao ano 313, que a igreja foi perseguida, que dia eles guardavam? Sábado. Igreja fiel. Sabe o que aconteceu no período de Pérgamo? Eles começaram a deixar de lado a guarda do sábado e começaram a guardar o domingo. Você não tinha curiosidade? Você não tinha uma curiosidade de saber? Porque se a lei de Deus manda guardar o sábado, isso está muito claro lá, lembra-te do dia do sábado. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 8 até o verso 11. Você não tinha essa curiosidade de saber, se a Bíblia manda guardar o sábado, por que que o mundo todo e todas as igrejas guardam o domingo? Hoje você está descobrindo isso. Surgiu aqui no período de Pérgamo. O imperador de Roma, chamado Constantino, disse: eu sou cristão. Mas ele era cristão só de nome. Só de nome. Ele continuava adorando o sol. Continuava sendo adorador do sol. E o dia que ele adorava no paganismo era o dia do sol. Em inglês, dia do sol quer dizer Sunday. Sunday, sun, sol, day, dia, Sunday, dia do sol. O dia que ele adorava o sol no paganismo, ele trouxe para o cristianismo como sendo o dia do Senhor. Mas na Bíblia o dia do Senhor é o sábado. E eles passaram a adorar a Deus no dia do sol, Sunday. A primeira lei dominical, a primeira lei mandando guardar o domingo surgiu no tempo de Pérgamo, no tempo de Constantino, dia 7 de março de 321. Por isso está aí, olha. Está vendo aí no gráfico que eu dei para vocês? No gráfico que eu dei para vocês, debaixo da palavra Pérgamo, vem a data, 313 é 538, vem o significado da palavra Pérgamo, quer dizer o quê? Exaltação. Aí vem o quê? Dia do sol. Dia do sol, que foi a lei mandando guardar o dia de domingo, o dia do sol, foi no dia 7 de março de 321. Estão vendo aí? Mas será que eu inventei isso aqui? Não, se você abrir o seu celular no Google, presta atenção, aqui só fala-se a verdade, nós só falamos a verdade aqui. Se você abrir no Google e procurar lá a primeira lei dominical feita por Constantino, o imperador romano, vai dar a data, é essa data que está aí, 7 de março de 321. Não existe um mandamento na Bíblia mandando guardar o domingo, não existe. O mandamento da Bíblia manda guardar o sábado, mas eles guardam o domingo em obediência ao imperador de Roma. E o líder da igreja de Roma aceitou, porque ele foi comprado com presentes, com mansões, com fazendas, com riquezas. Foi honrado, se vendeu,
assim como Balaão se vendeu ao rei Balaque. Entenderam a história? O que mais surgiu no tempo de Pérgamo? Está aí no gráfico que nós demos para vocês. A primeira mudança foi o dia de guarda, 7 de março de 321. O que mais aconteceu? A festa da Páscoa. Está vendo aí? 325, concílio de Niceia. O concílio de Niceia é um concílio que o imperador Constantino convocou, ele marcou esse concílio na cidade de Niceia. Nós fomos lá na cidade de Niceia. E nesse concílio de Niceia, quem dirigiu o concílio, a reunião, foi o imperador Constantino. E ali ele estabeleceu a data da Páscoa. O mundo todo não comemora a Páscoa? Faz pouco tempo, não é? Essa data que eles comemoram a Páscoa não é a Páscoa da Bíblia. É a Páscoa que foi estabelecida pelo imperador romano Constantino. Em que dia que Constantino marcou o dia da Páscoa? Na festa de uma deusa babilônica chamada Ishtar. Está aí, ó. Festa de Ishtar, que é a deusa lua. Ishtar, deusa da fertilidade. Nessa festa de Ishtar, não só era ela conhecida como deusa da fertilidade, como também existia uma homenagem aos coelhinhos. Vocês sabem que os coelhinhos são os animais que mais se reproduzem mais rapidamente? Ele era o símbolo da fertilidade e era adorado na festa da fertilidade de Ishtar, deusa babilônica da fertilidade. A data da festa de adoração a Ishtar foi escolhida para ser a data da Páscoa bíblica. E o mundo todo hoje segue a Páscoa na data pagã, na data de Babilônia. Mas as pessoas não sabem disso. Estão seguindo um costume que veio do período de Pérgamo. Veio do tempo de Pérgamo. Por isso o período de Pérgamo foi do ano 313 a 538. Porque no ano 321 foi a primeira lei dominical. 325 foi a festa para adorar quem? A deusa babilônica Ishtar. E será que eu devo falar disso aqui? Hein? Ou vamos parar por aqui? Posso falar? O que mais tem aí? O que surgiu nesse tempo aí? O que está no gráfico aí? O que surgiu no período de Pérgamo também? Hein? Natal, 25 de dezembro. Sabe quem nasceu dia 25 de dezembro? Não foi Jesus. Não foi Jesus. Mas todo mundo fala que foi Jesus? Todo mundo fala, mas a Bíblia não fala. Nós temos que seguir o quê? A Bíblia. Sabe quem nasceu dia 25 de dezembro? Tamuz. Tamuz era filho de Ishtar. Filho de Ishtar com Nimrod. Nimrod e Ishtar. Outro nome de Ishtar é Semiramis. Nimrod e Semiramis tiveram um filho, deram o nome dele de Tamuz. Ele nasceu 25 de dezembro. De onde é que o senhor tirou essa história? Google? Antigamente não existia Google, tinha enciclopédias. Tinha enciclopédia britânica, tinha enciclopédia Barça, que custava muito caro. Poucas pessoas podiam ter e comprar. Eu tinha, mas agora você não precisa gastar dinheiro com isso, porque vai entrar no Google e ali tem a Wikipedia. Wikipedia é a enciclopédia que está lá no Google e lá tem tudo. Coloque lá, Natal, origem do Natal. Vão abrir assim umas páginas, muitas páginas vão ser abertas, mostrando a origem do Natal, mostrando que veio de Babilônia, 25 de dezembro, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, mas
Como é que o mundo todo comemora o nascimento de Jesus 25 de dezembro? Porque o imperador Constantino estabeleceu isso e o bispo de Roma aceitou. Aceitou porque ele foi o quê? Comprado. 3 festas: a festa da santificação do domingo, a festa da Páscoa e a festa do Natal. Todas as 3 vieram do tempo do imperador Constantino, que se enquadra dentro da carta de Pérgamo, que foi do ano 313 até o ano 538. Queridos, aqui vamos ver então, vamos continuar a leitura, o capítulo 2, verso 15. Verso 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. No tempo de Pérgamo existiam cristãos que seguiam a doutrina dos nicolaítas, que é a doutrina espírita, de que você pode fazer o que quiser, beber e fumar e comer o que quiser, que isso não afeta a sua vida espiritual. Os nicolaítas separavam as obras da carne das obras do espírito, dizendo que aquilo que eu fazia no corpo não afetava a minha vida espiritual. Os espíritas hoje creem desta forma. Queridos, será que aquilo que eu faço no corpo não afeta a minha vida espiritual? Será que a minha mente está separada do corpo? Ou será que você é um ser indivisível? Como é que você crê? Você é indivisível? Mente e corpo inseparáveis? O que afeta um, afeta o outro. Não dá para separar. Com a minha mente eu vou adorar a Deus, mas a minha boca vai comer o que não presta, vai beber bebida, vai fumar, vai usar droga, mas com a minha mente estou adorando. Não existe isso. Você adora a Deus com a boca, você adora a Deus com o estômago, você adora a Deus com a mente, não dá como separar. Você adora a Deus quando os seus pés levam você para a igreja, mas se os seus pés levam você para uma festa de orgia, de bebedeira, de promiscuidade, muitos pensam, não, eu adoro a Deus, mas os meus pés vão me levar lá para aquela festa, mas isso não vai me afetar. Isso é ensinamento nicolaíta, isso é ensinamento espírita. Por isso Deus quer santidade de corpo. Santidade de corpo. O seu corpo torna-se templo do Espírito Santo. Santidade na mente. Mente sã e santa. Corpo sã e santo. Isso é doutrina bíblica. Mas no tempo de Pérgamo eles seguiam a doutrina dos nicolaítas, que é a doutrina espírita hoje. Agora vejam o capítulo 2, verso 16. Lendo comigo agora. Portanto, arrepende-te. Graças a Deus existe arrependimento. Por mais bandido que seja a pessoa, por mais pecado que tenha cometido, existe esperança. Amém por isso? Existe esperança. Se confessarmos, seremos perdoados. Você pode não concordar com o perdão. Você pode dizer, eu não acho que aquela pessoa devia ser perdoada. Mas Deus perdoa se a pessoa pedir perdão. O ladrão que foi crucificado do lado de Jesus, um foi ladrão e morreu ladrão. O outro foi ladrão e não morreu ladrão, morreu salvo. Vocês se lembram que um dos ladrões disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Ele aceitou a Jesus ali na cruz, e Jesus disse, em verdade te digo hoje, que você estará comigo no paraíso. Queridos, pediu perdão, será perdoado. Por isso o conselho de Deus aqui para você e para mim é no verso 16. Portanto, leia comigo. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido.
Lembram-se do maná? O maná caía do céu diariamente. Todas as manhãs caiu o maná durante 40 anos. O povo de Deus comeu do maná. No deserto não tinha comida. Eles comiam do maná, que era o pão do céu que descia. Antes do sol nascer, caía. E antes do sol nascer tinha que ser colhido. Os preguiçosos que ficavam dormindo até tarde, e o sol subia e derretia o maná. Quando eles iam colher, não tinha mais nada, tinha sido derretido. Para colher tinha que levantar cedo, porque era uma camada que ficava em cima da areia do deserto. Eles colhiam aquilo para fazer farinha e fazer pão. Amassavam aquilo para fazer o pão. O maná foi derramado por Deus por 40 anos. E aqui Jesus está dizendo que você vai poder comer do maná. Ele vai dar para você do maná, que é o pão celestial. Vejam aqui, capítulo 2, o verso 17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei também uma pedrinha branca. Você vai ganhar uma pedrinha branca. E o que vai estar escrito nessa pedrinha branca que Jesus vai dar para você de presente? Quando você chegar no céu, Jesus vai colocar uma coroa de ouro na sua cabeça. E Ele vai colocar na sua mão uma pedrinha branca. Você vai olhar essa pedrinha branca e vai ver que ali está escrito um nome que ninguém conhece, só você. Você vai ler o nome e vai saber que esse será o seu nome. O seu nome vai estar escrito na pedra branca. É o que diz aqui a promessa. Olha, leia comigo. A promessa que Jesus está fazendo ao vencedor: dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o quê? Um nome novo. Jesus vai dar para você um nome novo. E o que mais? O qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E Deus tem um nome especial para você. Só Deus conhece esse nome. E você vai conhecer esse nome quando receber a pedrinha branca de Jesus. Amém? Eu quero estar lá no céu para receber não só a coroa de ouro das mãos de Jesus, mas receber também a pedrinha branca. Quando você estiver recebendo a pedra branca, você vai se lembrar desse dia, desse culto, quando você leu na Bíblia, e você vai ler o seu nome, o seu novo nome. Você vai viver vida eterna, e eternamente você vai ser chamado por aquele nome. Que presente de Deus! Deus é carinhoso, Deus tem detalhes, e esses detalhes estão na Bíblia, fazem parte do seu relacionamento de filho com o Pai Celestial. O Pai Celestial ama você, do jeito que você é, mas Ele vai mudando você dia a dia. Deus aceita você do jeito que você é, mas dia a dia Ele vai mudando, e você vai se tornando parecido com Jesus. Parecidos com Jesus, porque ser cristão é ser parecido com Cristo. Cristão é ser parecido com Cristo. Que Jesus derrame o Espírito Santo sobre você, e que você se prepare para este grande dia, em que receberá das mãos dele a pedra branca com o seu novo nome. Aleluia, amém? Amém. Deixe-me orar com vocês. Vamos ficar em pé para a oração. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque hoje nós aprendemos que a tua igreja fiel, infelizmente no período de Pérgamo, se afastou do Senhor, se casou com o paganismo e aceitou muitas festas pagãs dentro da igreja. Mas nós te louvamos, Pai, porque o Senhor não nos deixou na ignorância, o Senhor nos explicou, o Senhor nos mostrou, e o Senhor quer a doutrina pura, que seja da Bíblia, e o Senhor promete que aquele que se arrepender será perdoado, e não só perdoado, será salvo, será levado para o céu, e o Senhor vai nos dar uma pedra branca com um novo nome. Obrigado por essas promessas, nós nos apropriamos dessas promessas, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo,
para que o Espírito Santo em nós habite e nos faça templos do Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Aleluia.